Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz bem a você que acompanha o nosso programa Boa Noite, meu Pai. Eu sou o Padre Emanuel da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira, da Arquidiocese de Londrina, e com alegria apresento todos os domingos esse programa, que vai ao ar, tanto no podcast, quanto no YouTube da Rádio Alvorada, e também, claro, na FM 106.3, que é a Rádio Alvorada de Londrina, que hoje, com a bênção da internet, ela alcança todo o universo, através de pessoas que clicam no link e vão divulgando. E eu peço a você desde já que divulgue para o seu grupo de familiares, da empresa, do futebol, do churrasco, divulgue nosso vídeo para que as pessoas elas compreendam um pouco mais sobre os valores da vida. Por que eu dou esse conselho? O nosso programa ele tem uma dimensão muito importante, que é olharmos o nosso interior, nosso dia a dia, na verdade, e a partir daí de uma reflexão, de uma dificuldade ou de algum tema, nós jogarmos essa reflexão para o alto, para Deus. E Deus sempre nos dará uma resposta. Isso é importante. Então peço que você mais uma vez divulgue esse podcast, divulgue no YouTube, para que muitas pessoas elas consigam alcançar um pouco mais de uma mensagem que às vezes fará a diferença na vida da pessoa. Muitos às vezes escutam, assistem, para alguns fica na mesma, mas para uma boa parte das pessoas uma mensagem de qualquer padre que seja, ou qualquer reflexão que alguém pode dar, essa mensagem pode salvar a vida, o conceito, o matrimônio, a alegria de uma pessoa que está acompanhando. Então divulgue para que mais pessoas elas compreendam que Deus fala através também dos meios de comunicação. Hoje falar com você sobre um tema importante, que é a união. Eu pus como tema a unidade, mas como subtema eu coloquei a palavra gravetos, Um graveto, você sabe o que é, claro, Um pedacinho de madeira, frágil normalmente, é oco, você pode quebrar com facilidade. Mas vamos trabalhar isso no programa inteiro para ver que no final, na reflexão final, esse graveto não é tão fácil de se quebrar. Então o tema é unidade, a união das pessoas, que começa com a fragilidade, mas que a união vai tornando a pessoa muito mais forte. Então esse será o nosso conceito para trabalharmos hoje no nosso programa Boa Noite, meu Pai. Irmãos e irmãs, Thomas Merton, ele em suas reflexões, na sua teologia inclusive, ele um dia falou, inclusive é um tema do seu livro, ele falou essa frase, que homem algum é uma ilha. E claro, isso é um fato. Ou seja, ninguém vive sozinho. Ninguém consegue dizer, eu sou feliz sozinho, não preciso de ninguém nesse mundo. É uma mentira. O fato de você viver sozinho, isolado, num campo de reflexão, isso é diferente, é claro. Por exemplo, os monges vivem sozinhos, Isso é um fato. Isolados de comunidade, de grupos, vivem sozinhos. Mas eles precisam, inclusive, das outras pessoas para eles serem felizes. No que sentido? Quando eu falo que homem algum é uma ilha, ou seja, homem algum vive feliz se ele é sozinho, isolado, ou se ele pensa que não precisa dos outros. No caso do exemplo dos monges, eles precisam, por exemplo, de alguém para construir o mosteiro. O carpinteiro, o pedreiro, eles precisam de alguém para construir, por exemplo, as panelas que eles fazem, o almoço, a janta no seu dia a dia. Então vejam, é nesse conceito que nós então precisamos uns dos outros. Por quê? A sociedade, o ser humano, aliás, na sociedade, ele é muito frágil. Isso é um grande fato. Não tem como dizer, eu sou o super-homem, eu sou a super-pessoa que não preciso de outra para eu ser feliz ou para fazer as minhas coisas. Não. Todos nós precisamos uns dos outros. E aqui, eu coloquei um exemplo para vermos que realmente isso é uma grande verdade, Algo que nós muitas vezes não pensamos, não almejamos, não colocamos no lápis no dia a dia e pensamos que simplesmente passa, e não é bem dessa forma. Nós literalmente precisamos dos serviços uns dos outros. Então, por exemplo, o seu almoço de hoje, Você já almoçou agora há pouco, o horário que você estiver assistindo, já almoçou ou jantou ou tomou o café da manhã, Você, por exemplo, se você tomou um café da tarde agora e de repente você não plantou aquele pé de alface que você colocou no meio do seu sanduíche,
Você precisou da outra pessoa que um dia, algum tempo atrás, né, pelo menos um mês, plantou aquele pé de alface, cuidou daquele pé de alface, colheu e manipulou ele para a venda, né? Levou ele para algum lugar para ser vendido. O cafezinho que você tomou também. Você comprou, é seu, claro. Mas a pergunta é, você plantou algum pé de café algum dia? Alguns anos atrás? Você cultivou aquele pé de café? Você acompanhou a florada dele? Você colheu aquele pé de café? Você colocou ele para secar num terreirão, por exemplo? Você colocou ele para o processo além de secar, mas também de maturá-lo, para tornar-se apto a passar no moinho, depois envasá-lo em alguma embalagem, depois fazer todo o trâmite do comércio. Então vejam que um simples café, quantas centenas de pessoas ele envolve até chegar na sua xícara. Para vermos o quê? Que homem algum é uma ilha. Que nós precisamos uns dos outros. Que quando eu estou sozinho e pensando que eu consigo ser feliz sozinho, eu me torno um pequeno graveto, que é muito fácil de quebrar. Qualquer peso que alguém põe em cima de um graveto, ele já se quebra ao meio. Então nós precisamos uns dos outros. E não somente no serviço. Como eu citei agora há pouco do cafezinho, que lá da roça, desde quando planta, quando faz o buraco na terra, para depois você colher o café já moído, por exemplo, numa embalagem. Mas nós também precisamos da experiência dos outros. E olha que esse segundo tópico é muito, muito importante também. A experiência que alguém tem, por exemplo, em manipular uma máquina para fazer a alimentação, ou para fazer móveis, ou para fazer qualquer coisa que seja, no campo da ciência, por exemplo. Imagina uma máquina de fazer vários exames em um hospital. Então são pessoas que têm experiências que adquirem pelo conhecimento, pela busca, pela pesquisa, e que depois nós usufruímos disso também. E aquela pessoa que, por exemplo, fez essa máquina, uma coisa de muita tecnologia, nunca pôs a mão na terra, por exemplo, era preciso do homem que pôs a mão na terra para tomar aquele cafezinho, para comer aquele pão da tarde. E o homem que nunca pesquisou sobre como que essa máquina funciona, ele planta o cafezinho, ele planta lá o trigo, mas ele precisa do trabalho que o homem que nunca mexeu na terra, ele fez também. Então vejam que nós estamos num mundo onde cada qual põe a sua experiência para dar sentido à vida do outro. Então mais uma vez reformulo, Thomas Merton, homem algum é uma ilha. Ou seja, nós literalmente precisamos uns dos outros para que nossa vida tenha uma eficácia em toda e qualquer dimensão. Irmãos e irmãs, nós não estamos sós. Essa é a grande questão. Ninguém está sozinho neste mundo. Precisamos literalmente uns dos outros. E aqui então eu trouxe uma dimensão agora importante, que é o quê? O religioso. Eu falei agora há pouco da sociedade, da dimensão social, mas também temos o quê? A dimensão religiosa, que inclui também a espiritual. E o que tratar nessa dimensão religiosa? Vemos o quê? O que cuida a dimensão da religião? A nossa alma. Claro, não deixando de lado o corpo, porque o corpo é a morada. Então cuidar sim do corpo, não o exagero, é claro, não aquele que sai fora de um conceito do Criador, mas cuidar com respeito, com dignidade. Porque é nesse corpo que habita a nossa alma, ou seja, aquilo que é eterno. Vejam que é importante, O que é eterno habita naquilo que é perecível, que é o nosso corpo. Então, o viver já é um ser divino, já é algo divino que Deus nos presenteia, a nossa vida. Portanto, a nossa conduta deve ser sempre que nós precisamos também uns dos outros na dimensão religiosa. Por isso, então, rezar pelos outros. Os pais que rezam pelos filhos, Santa Mônica, por exemplo, rezou tanto pelo seu filho Agostinho, que depois de quase 3 décadas, o tornou santo também. Converteu-o e o tornou santo. A igreja o tornou santo pela sua conduta de conversão. Então, quando eu falo, por exemplo, que nós precisamos uns dos outros na dimensão religiosa, é isto. É saber que a comunidade, a nossa igreja, a nossa paróquia, ela se forma através do quê? De pessoas, literalmente. E cada pessoa, ela tem a sua importância. E juntando todas as pessoas, formamos um corpo único, que é a igreja.
E nessa igreja temos um corpo único, que é então a dimensão trinitária, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aonde um único Deus em 3 pessoas, aonde cada pessoa dessas 3 tem a sua função, tem o seu trabalho. Então vejam que até a Trindade tem seu trabalho nessa dimensão, que nós precisamos uns dos outros. Então na dimensão espiritual, a nossa oração, a nossa conduta para com o próximo é de nós ofertarmos o que a vida nos oferece na dimensão religiosa. Isso porque, irmãos e irmãs, a nossa vida, o nosso corpo é esse templo vivo do Espírito Santo. E claro, nele também está a nossa alma. Mas, por exemplo, quem não busca o plano salvífico simplesmente passa pela vida sem nada acontecer. Porque o conceito é este: nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. E Paulo é o grande mentor desse pensamento, inclusive nas suas cartas, após sua conversão, ele deixa bem claro, que o cuidado com a alma é essencial. Então, jovens em especial, procurem a religião, procurem a igreja, procurem alimentar para vocês uma dimensão espiritual, mas não uma espiritualidade como se fosse uma filosofia de vida, algo afastado do corpo maior que a igreja, por exemplo. O contato, o convívio com as pessoas. Muitos jovens alimentam-se do quê? Eu rezo, eu faço a minha confissão, e claro que não tem sua validade, Claro que não tem a sua eficácia, sem dúvida alguma, mas a sua validade é diferente. Então, quando o jovem fala, padre, eu por mim mesmo eu busco a minha confissão, eu falo com Deus na oração. Não, falar com Deus é eficaz, sem dúvida alguma, mas a validade é outra. Então não procure coisas vazias. Não procure coisas que você mesmo cria muitas vezes, porque ouviu de outra pessoa, porque o outro faz isso também, e você vai alimentar um conceito errado, e não é dessa forma. Lembrando que o conceito hoje é: precisamos uns dos outros. Até a Santíssima Trindade tem essa dimensão dentro dela. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada qual com a sua função. Cada qual com o seu trabalho. Tudo em quê? Em prol do bem da humanidade. Então, por exemplo, o Espírito Santo nos torna capazes de compreendermos isto. Mas para que isso aconteça, é claro, eu tenho que ter o quê? Uma comunhão com Ele. Eu não posso simplesmente pensar que, porque ele existe, está em todos os lugares ao mesmo tempo, eu posso levar minha conduta naquele instante, simplesmente. Não, eu tenho que ter o quê? Toda uma convivência, toda uma harmonia com o Espírito Santo, para que Ele possa me conduzir a um caminho verdadeiro. E aí sim, eu vou percebendo qual é a minha conduta real, a minha conduta sábia, para que eu tenha sempre uma profunda intimidade e comunhão com o nosso Deus também. Quando olhamos, por exemplo, a criação, logo no comecinho, falei agora há pouco também no comecinho do nosso podcast, falei sobre Deus que cria e acompanha as pessoas, para vermos o quê? Que nessa criação, Deus ele contou com inúmeras situações para que a cada instante as coisas pudessem acontecer no seu dia a dia. E é literalmente isso que acontece. As pessoas procuram o quê? Uma dimensão importante aonde vão percebendo que, juntando o seu conhecimento, por exemplo, espiritual, com de outra pessoa, juntando a experiência de um com o outro, nós formamos um conglomerado espiritual no qual nós vamos o quê? Definindo nossa caminhada. Então não é simplesmente pensar que as coisas vão acontecer no seu dia a dia sem eu dar esse primeiro passo. Muito ao contrário. É eu buscar esse crer em Deus para que nessa crença eu tenha Ele como meu mentor espiritual. E aí sim, eu conhecendo qual é o meu mentor, eu vou saber o que Ele deseja que eu faça. Não é aquilo que eu quero fazer. Então, se eu conheço, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, aquele livro amarelo, costuma ser amarelo. Se eu conheço ele, eu sei qual é a minha conduta em toda e em qualquer situação que a igreja vai me confiar. Mas claro, para isso eu tenho que ter o quê? Conhecimento, eu tenho que ter convivência, eu tenho que ter desejo de querer ir atrás, porque quem conhece, ele consegue sem dúvida alguma aprofundar-se mais na dimensão espiritual, ou seja, uma profunda e maior comunhão com Deus.
Então é isso que eu peço para você nessa dimensão de estar buscando Deus, para que todo instante você possa firmar os seus passos, né? Buscando o quê? Um conhecimento em Deus, para não tornar-se uma pessoa como um graveto, onde qualquer crise já vai partir ao meio, e dessa forma, claro, você não tem mais condições físicas, espirituais, de continuar uma caminhada de busca de conhecimento e de conversão. Então busque em Deus ser forte, para que cada vez mais esta união, né, que é você buscar o seu conhecimento humano com o espiritual, faça de você uma pessoa muito mais profunda no conhecimento e na convivência com Deus. Irmãos e irmãs, o viver sozinho na dimensão espiritual pode acarretar muitas dificuldades para um jovem, inclusive. Começa a se isolar, por exemplo, aí eu volto de novo ao conceito do graveto, né? Quem se torna isolado se torna presa fácil de ser destruído, de ser quebrado ao meio, ou seja, de desanimar da caminhada. Então, quando eu falo, por exemplo, da unidade, eu falo você pensar agora em um monte de gravetos. Ou, se quiser melhor, né, pensa, por exemplo, em um único lápis, tenta quebrá-lo ao meio. Vai ser super fácil, certo? Mas coloca, por exemplo, 10 lápis na sua mão. Um feixe com 10 lápis. E tenta quebrar. Nenhum você vai conseguir quebrar. Isso porque, volto ao começo da minha proposta, né? Homem algum é uma ilha, ou seja, quem está sozinho fica frágil, mas quem se dedica à unidade se torna muito forte. Isso é um grande fato. Aquela pessoa que se dedica a unir-se a Deus, ela adquire para si uma força espiritual muito grande. Vejam que na história já aconteceu essa união com Santa Clara, que inclusive celebramos há alguns dias atrás. Santa Clara foi aquela mulher que ela vendo, né, o seu convento sendo invadido pelas pessoas, ficou preocupada. A Assis inteira sendo tomada por pessoas que queriam dominar. E claro, foram subindo até a igreja de São Francisco, depois um pouquinho abaixo está o convento das Clarissas, de Santa Clara. E ela então disse: Senhor, nós somos frágeis, aqui só tem mulheres, não tem como a gente vencer esses homens, mas eu vou contar contigo, Senhor. O que ela fez foi na capela, pegou o Santíssimo, levou até a janela, até a porta, e aqueles homens chegando, as dezenas de homens chegando, e não entraram no convento. Quando olharam para Clara com o ostensório em punho em relação a eles, eles sentiram uma espécie de pavor, um tremor, e nos conta a história que todos foram embora, inclusive acabou a tomada de terra também em Assis. Então, Clara salvou não só as Clarissas no seu convento, como também salvou a cidade de Assis de tomada das pessoas que estavam lá para roubar e saquear. Então vejam, a unidade, ela nos torna forte. Então Clara uniu-se a Cristo naquele instante e tornou-se forte diante de uma tomada de inúmeros homens que foram lá com essa intenção mesmo de tomar o convento, enfim, fazer toda a barbárie que eles sempre faziam com as pessoas. Então, irmãos e irmãs, é importantíssimo você ter em mente esse conceito que eu falei agora há pouco do lápis, né? Um lápis simplesmente é muito fácil de quebrar. Mas 10 lápis, 20 lápis ou uma madeira muito mais grossa, densa, você não consegue quebrar. Então, por exemplo, na sua família, se você se isola da família, você fica uma presa muito fácil para a tristeza te dominar, para as coisas ruins irem até a sua alma, te deixar roubar de você a alegria de viver, por exemplo. Mas, quando a união da família acontece, não tenha dúvida, Deus vai sempre auxiliando as pessoas para que elas busquem o quê? Um fortalecimento da fé, da caminhada. Por isso, não viver isolado. Seja na família, seja na sua empresa, seja no seu condomínio, no seu prédio, não viva isolado. Busque pessoas, conviva com pessoas. Claro, tem que saber escolher com quem você vive e, inclusive, as que convive, ainda nelas, as que você vai confiar, por exemplo. Sua vida, algum conceito. Ninguém é obrigado a abrir-se para as outras pessoas, né? Isso é uma opção que cada um faz. Mas se faz,
saiba com quem está fazendo. Porque quando buscamos união, a gente consegue viver melhor, passar muito mais fácil as tribulações da vida. Eu sempre falo, por exemplo, nas comunidades, né? Quando uma mãe perde um filho, ou os pais, né? Quando os pais perdem um filho, por exemplo, por uma doença ou por um acidente. Se é uma família que tem convivência de comunidade, essa família supera rápido essa dor. Não que a dor não existisse, ou que fosse menor. Não, é a mesma dor da perca de alguém. Mas a família tem suporte. Ela consegue superar. Quando ela busca o quê? Quando tem conhecimento, que alguém está vivendo com ela. Mas se é uma família que não tem convivência, não tem contato, é a família isolada, a dor vem da mesma forma, a mesma intensidade, só que ela aumenta à medida em que eu vou pensando, não tem ninguém ao meu lado. Ninguém veio me dar uma palavra de consolo ou me dar um abraço de consolo. Então, é importante que você perceba que viver sozinho, viver isolado, não conduz à salvação. Claro, não me refiro à questão dos mosteiros, como disse no início, né? Até porque eles não estão sozinhos. Quem deixa a casa, quem deixa a família para ir para o mosteiro, sabe que lá está em contato direto até com a sua comunidade, nos momentos de refeição, mas com o próprio Cristo 24 horas. Que é a regra de São Bento, né? 8, 8 e 8. 8 horas rezando, 8 horas trabalhando, né? E 8 horas descansando. Então não está sozinho também. Mas a sociedade em geral, não fique sozinho. Não se isole, aonde as pessoas vão adentrar na sua intimidade, na sua vida pessoal, para te destruir muito mais fácil. Portanto, tenha sempre um grupo de pessoas que vai estar te apoiando, né? Te auxiliando em cada momento da sua vida. Então, irmãos e irmãs, que Deus abençoe cada um de nós para buscarmos nele e termos nele a certeza que realmente não estamos sozinhos. Seja na dimensão humana, que é o meu dia a dia, mas principalmente na dimensão espiritual. Deus sempre está conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus mais uma vez sobre você, o seu lar, a sua vida pessoal e espiritual. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.